Portugal. Há lugares onde o silêncio parece ter memória e onde cada rua guarda fragmentos de um passado que ainda respira, convidando quem chega a abrandar o passo. Em Portugal, essas vilas surgem como refúgios intemporais, moldados pela paisagem e protegidos por um ritmo de vida que o tempo respeita. À medida que se avança, as suas formas discretas revelam histórias profundas, perceptíveis apenas a quem se permite olhar com atenção e sentir o ambiente. Nada ali se impõe. Tudo se insinua com delicadeza, criando uma harmonia rara entre o que se vê e o que permanece oculto. É precisamente nesse equilíbrio subtil entre o visível e o escondido que nasce o verdadeiro encanto destes lugares. É nesse universo quase mágico que começamos a descobrir o top 5 mais belas cidades em Portugal. Se aprecia este tipo de viagem calma e autêntica, subscreve o canal e acompanha-nos, porque ainda há muito mais beleza por descobrir. Sintra. Entre a Serra Verdejante e o Atlântico próximo, Sintra surge como uma vila envolta em neblina e mistério, onde a própria geografia moldou uma identidade única em Portugal e preparou o cenário para histórias fora do comum. Essa atmosfera singular aprofunda-se quando olhamos para o seu passado, pois a história de Sintra atravessa épocas romanas, islâmicas e românticas, alimentando lendas antigas que ainda hoje parecem sussurrar entre palácios e florestas densas. Esse legado histórico encontra um aliado natural no microclima fresco e úmido da serra, responsável por uma vegetação exuberante, rica em espécies raras, aves discretas e jardins que parecem crescer quase sem esforço humano. É neste ambiente que a arquitetura se transforma num verdadeiro mosaico simbólico, visível em locais como o Palácio da Pena, a Quinta da Regaleira e o Castelo dos Mouros, cada um carregado de significados ocultos e intenções estéticas profundas. Culturalmente, Sintra reflete essa fusão entre natureza e história, mantendo um ritmo de vida sereno que equilibra tradições locais com um fascínio constante pelo imaginário, pelo misticismo e pelo esoterismo. E para vivenciar plenamente essa atmosfera única, a melhor dica é começar as visitas bem cedo, quando a névoa matinal revela o lado mais mágico de Sintra antes da chegada das multidões. Óbidos. Há vilas que parecem contar histórias em cada esquina,
e Óbidos é uma delas, repousando tranquilamente entre campos verdes e muralhas imponentes que desde logo sugerem um passado rico e simbólico. Essa herança torna-se evidente quando recordamos que, ao longo dos séculos, reis e rainhas deixaram marcas profundas na vila, que chegou a ser oferecida como dote real, reforçando o seu estatuto especial na história de Portugal. É esse passado nobre que se reflete na arquitetura medieval surpreendentemente intacta, onde ruas empedradas conduzem a pátios escondidos, igrejas discretas e miradouros inesperados. No cotidiano, a vida local segue um ritmo calmo e autêntico entre pequenas lojas artesanais, cafés tradicionais e festas populares que celebram a identidade e a memória coletiva da vila. Poucos visitantes sabem, porém, que sob algumas casas se escondem fundações muito mais antigas, herdadas de ocupações romanas que acrescentam novas camadas à história de Óbidos. E para viver plenamente essa atmosfera, o conselho essencial é percorrer a muralha com calma e calçado confortável, pois cada passo revela vistas que recompensam o esforço e aprofundam a ligação com o lugar. Monsanto. No topo rochoso da beira interior, Monsanto ergue-se como uma vila única em Portugal, onde a geografia extrema moldou uma identidade que parece desafiar tanto o tempo como a lógica urbana. Essa singularidade ganha profundidade quando recuamos no tempo, pois a história de Monsanto atravessa épocas romanas, visigóticas e medievais, acumulando lendas de resistência e episódios misteriosos ligados às antigas fortificações. É precisamente esse passado que se reflete na sua arquitetura impressionante, marcada pela integração radical entre casas de pedra e enormes blocos de granito, criando habitações que parecem crescer diretamente da montanha. O clima seco e ventoso da região reforça esse caráter austero, favorecendo uma paisagem onde oliveiras, estevas e aves de altitude coexistem num equilíbrio resiliente. À medida que se sobe pela vila, surgem pontos emblemáticos como o Castelo de Monsanto, a Torre de Lucano e os miradouros naturais que se abrem sobre a planície infinita, reforçando a sensação de domínio da paisagem. E para viver essa experiência de forma plena, a melhor dica é visitar de manhã cedo, com calçado firme, quando o calor é mais suave e a luz revela com precisão as texturas imponentes do granito. Tavira.
Entre o Atlântico e as salinas da Ria Formosa, Tavira estende-se ao longo do rio Gilão como uma das vilas mais elegantes e serenas do Algarve, criando desde o primeiro olhar uma sensação de equilíbrio e tranquilidade. Essa harmonia reflete-se na sua longa história, que atravessa períodos romanos, islâmicos e cristãos, deixando vestígios visíveis e alimentando lendas locais sobre antigas fortalezas e passagens escondidas sob a cidade. É precisamente esse passado que se expressa na arquitetura cuidadosamente preservada, onde casas brancas, telhados de 4 águas e igrejas históricas pontuam o centro urbano com uma regularidade quase poética. O clima ameno da região reforça essa atmosfera, favorecendo jardins floridos, laranjeiras e aves aquáticas que encontram refúgio nas zonas úmidas da ria envolvente. À medida que se percorre Tavira, destacam-se locais emblemáticos, como o castelo, a ponte romana e as praias quase intocadas da ilha de Tavira, que completam a ligação entre cidade e natureza. E para viver essa experiência de forma plena, a melhor dica é visitar ao final da tarde, quando a luz dourada se reflete no rio e Tavira revela o seu ritmo mais autêntico e contemplativo. Marvão. No topo abrupto da Serra de São Mamede, junto à fronteira com Espanha, Marvão ergue-se como uma vila fortificada suspensa entre o céu e a planície alentejana, impondo-se na paisagem como um verdadeiro sentinela de pedra. Essa posição extrema ajuda a compreender por que a sua história atravessa épocas romanas, islâmicas e medievais, deixando marcas de batalhas, estratégias defensivas e lendas de vigilância constante contra invasores. É precisamente esse passado que se reflete na arquitetura notavelmente coerente, onde muralhas maciças, ruas empedradas e casas brancas se integram de forma quase orgânica no relevo rochoso. O clima de montanha, mais fresco do que no restante Alentejo, reforça essa singularidade, favorecendo uma vegetação inesperada composta por carvalhos, castanheiros e aves de altitude. À medida que se percorre a vila, destacam-se o Castelo de Marvão, as cisternas subterrâneas e os miradouros que revelam vistas vertiginosas sobre quilômetros de paisagem intacta. E para vivenciar plenamente essa atmosfera fora do tempo, a melhor dica é visitar ao início da manhã, quando o silêncio e a luz suave intensificam a sensação de isolamento e grandeza.